Pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o professor Rafael com mais uma aula de matemática, resolvendo questões no Desenrola aí, professor. E aí, vamos lá desenrolar essa questão de hoje. Aliás, as questões de hoje, né, são de trigonometria, beleza? E aí, pronto, tá aqui a questão, a primeira delas, sobre função trigonométrica. E ela diz o seguinte: determine o período e a imagem da função a seguir. E, como se não fosse só isso, né, ainda pede para esboçar o gráfico da função. Pois bem, gente, o seguinte, quando se fala em função trigonométrica, vocês têm que ter uma base do que é trigonometria, né? Então, se a questão já está em função, pelo menos a razão trigonométrica vocês devem lembrar muito bem, né? Então, como a gente está falando de trigonometria, uma breve revisãozinha, tá certo? Onde o plano cartesiano, como sempre, representa na vertical o y e na horizontal o x. Porém, na razão trigonométrica, esses eixos, a vertical vai ser o seno e na horizontal a gente tem o cosseno. Como sempre, a origem é zero, que aqui, na verdade, ele é um ciclo, tá bom? Que a gente chama de ciclo trigonométrico, onde o 0 grau é aqui, tá certo? E a gente vai ter um raio, como é ciclo, né? Vai ter um raio aqui. Esse raio ele mede uma unidade, tá bom? Então aqui a gente tem um 0, bem aqui em cima a gente tem o 90 graus, que aqui na verdade a gente vai chamar de π sobre 2, que é o π equivalente a 180, né? Aqui a gente vai ter o π, aqui embaixo 3π sobre 2, e aqui o ciclo completa com 2π. Né? Quer saber o valor em ângulo? Só substitui o π por 180. Então, como a razão aqui é 1, nesse lado, aqui nesse ponto, né, ele equivale a 1. Tá bom? Aqui ele equivale a 1. E nessa outra extremidade, ele equivale ao 1, porém, como está do lado esquerdo, é um negativo. O mesmo acontece aqui na linha na vertical. Na parte de cima é positivo, então vai ter 1. E aqui na parte de baixo também vai ser 1, devido ao mesmo tamanho, porém um negativo, né, porque está na parte de baixo. Então, por isso, a gente pode afirmar que as razões trigonométricas, seja ela seno ou cosseno, ela vai variar de -1 até 1. Tá bom? Então aqui de cara, você já observa o quê? Que o valor da função, ou seja, o valor da minha imagem, tá certo? Já vou estar até colocando aqui, ó, o valor da imagem da função vai ser do -1, que é o mínimo, até 1. Aqui a gente vai ter o intervalo equivalente à imagem. Todos os valores entre -1 e 1 vai ser aí a minha imagem. Como é que vai ficar o período? O período do seno ele é algo fixo, assim como também o do cosseno. O período sempre vai ser 2π. Por quê? O que é o período? Então ele sempre vai estar se repetindo, sempre de acordo com 2π, ou seja, de acordo com 360 graus, por conta justamente do ciclo. Ele completa um ciclo no 360 graus. Ele continua, ele pode continuar, porém sempre se repetindo, ciclo a ciclo, tá bom? A gente vai já entender melhor aqui essa questão do período 2π quando a gente fizer o gráfico, tá bom? Então, primeiramente a gente tem que ver o seguinte: ele tem 3 pontos aqui definidos, né? Para que tenha estes valorzinhos aqui, o meu seno precisa ser igual a quanto? Seno de quê? Né? Então eu vou ter, ó, no caso aqui, como é seno, onde é que o seno vai ser negativo? Né? Lá onde eu tenho 3π sobre 2, que é a parte lá de baixo do ciclo trigonométrico. Onde é que o meu seno vai ser 0? Então ele vai ser 0 em 2 pontos. Ele vai ser 0 tanto no 0 graus, né? Ou seja, lá no início, que eu nem vou colocar aqui, e também lá onde eu vou ter os 180 graus, né? Que é justamente em cima da linha horizontal. No caso é o π,
né? No 0 e no π, ou no 2π, né? Mas a gente vai já entender, vamos já chegar lá. E ele vai ser 1, onde? Lá no 90 graus, que é o equivalente a π sobre 2, tá bom? A gente vai ter o que, ó? Que x vai ser igual a 11π sobre 6. Nesse daqui de baixo, o nosso x vai ser equivalente a 4π sobre 3. E nesse x de baixo, né, que é o equivalente a 1, o nosso x vai ser 5π sobre 6. Então, vou mostrar para vocês aqui um gráfico, tá certo? Professor, como é que o senhor fez esse gráfico? Não, então, esse gráfico aqui, a gente obteve num site, vou deixar aqui na descrição, tá certo? É bem simples, você apenas vai digitar a expressão da função e lá você já obtém um gráfico, tá bom? Então, o que é que acontece? Aqui, ele vai demonstrar o gráfico para você, tá certo? Por que que eu digo que ele vai variar em 2π, né? O período dele é 2π. Então, assim, a gente vamos definir aqui um ponto. Vou definir esse primeiro ponto, tá certo? Então, ele faz essa curva. Aqui, nessa primeira curva, a gente tem metade de uma volta. Onde é que ele completa uma volta completa? Lá no ciclo. Bem aqui, ó. Então, aqui ele tem, né? Deu uma volta completa e aqui ele já começa novamente. Então, aqui ele vai fazer a mesma coisa. Professor, mas por que o período é 2π? Então, porque a distância daqui para cá, para esse outro ponto, é justamente de 2π. E isso sempre vai estar se repetindo. Por isso que o período é de 2π, tá certo? O que é que vai mudar aqui? O que está dentro aqui do parêntese da função, né? O valor que vai estar aqui, ele vai interferir na fase, tá certo? A interferência vai ser na fase. Por quê? Esse gráfico ele pode estar um pouquinho mais para a direita ou um pouquinho mais para a esquerda. Vai depender dos valores que vai estar aqui dentro, tá certo? Mas o período em si, ele sempre vai ser 2π, tá bom? Então, a resposta está aqui para vocês, né? Então, como é que eu vou montar esses valores aqui no gráfico? No 0, a gente vai ter aqui o quê, ó? Então, lembrando que isso aqui, como é uma função, ele vai montar um par ordenado. Tá certo? Como é que seria esse par ordenado em cada um deles? 4π sobre 3. A gente vai ter, então, o valor 0. Tá bom? A gente vai ter aqui 0. E onde é que vai ficar esse ponto? Bem aqui, ó. O ponto, o x está bem aqui, ó. 4π sobre 3. Nesse outro aqui, né, é o valor máximo da função. Ele só vai até aí, o máximo dele. E aqui a gente vai ter o x, que é justamente esse daqui de baixo, ó. 5π sobre 6, a minha função vai ter o valor 1. Ou seja, nesse pontinho aqui, a gente vai ter o x equivalente a 5π sobre 6. Aqui a gente vai ter o quê, ó? O x sendo 11π sobre 6 e o valor da função menos 1. Então, o valor de x aqui nesse ponto vai ser 11π sobre 6. Professor, e esse pontinho aqui, ó? Então, gente, como eu falei, uma curvinha dessa é equivalente a meio ciclo, ou seja, é equivalente a π. Ou seja, aqui vai ser 4π sobre 3 mais π. Aí você vai ter esse outro ponto, tá certo? Então, sempre assim, você determina um valorzinho só de 0, e depois, se você quiser saber o outro 0, é só você somar com π. Quer saber o anterior? Diminui, tá bom? Então, sempre assim. Então, pessoal, mais uma questão resolvida. É bem complicado, funções trigonométricas. Então, é necessário você ter uma base lá do ciclo trigonométrico, das razões trigonométricas. Mas se você gostou, dê já o seu like. Tem dúvida em alguma questão, manda aí pra gente que a gente resolve e a gente desenrola aqui pra você, beleza? Valeu, um abraço do professor Rafael e até a próxima. Valeu!